quero que pare, quero que demore. Assim eu admiro. Olá, tudo bom com vocês? Eu sou o Jimmy e esse é mais um episódio do Quarentenados. Hoje vou falar aqui com a Simone dos Anjos, só que antes de apresentar a nossa convidada, preciso falar algumas coisas rápidas. Primeiro que estamos não só no YouTube, mas também no Spotify. Se vocês puderem entrar, se inscrever tanto no Spotify quanto no YouTube, dá aquela força pra gente. Comentem, mandem sugestões que vocês querem ouvir, quem que vocês querem que a gente converse. Preciso falar das lojas Del Samba, que está com camisetas. Estamos em queima de estoque, né? Estamos não, né? Porque a loja é do Marcão. Eu só tô aqui como garoto propaganda e nem sou um garoto propaganda tão bom assim, porque eu coloquei a blusa por cima da camiseta. Mas é isso, é o que a gente tem para hoje num dia frio. Mas como eu sempre apareço nos vídeos com a camiseta, ninguém pode dizer que eu esqueci. Tá aqui, certo? Também falar da nossa parceria com a novo estúdio de tatuagem Universo Caótico. Entrem no Instagram, Universo Caótico, tem brinde para quem fala que conheceu o estúdio aqui com a gente. E agora sim, vou introduzir o diálogo, vou iniciar aqui a apresentação com a Simone dos Anjos. Eu costumo não falar muito sobre o currículo da pessoa que está conversando com a gente. Mas então eu vou falar como eu conheci a Simone dos Anjos, que nós temos uma amiga em comum que toda hora falava assim: você precisa conhecer a Simone, Jimmy. Não é possível que você não conheça, porque ela também é da FEUSP, ela também fez, ela estava fazendo um mestrado lá na FEUSP, então em algum momento vocês devem conhecer, porque ela é muito legal, ela pensa que nem a gente. Eu falei, pô, mas eu não conheço, me apresenta, né? E nunca dava certo. Aí um dia, por acaso, a gente foi comer um churrasco, eis que tava lá a Simone, e acabou que a gente nem conversou direito. Conversei muito mais com o Rodrigo no dia do que com a Simone, que ficou conversando com a minha irmã, com a minha mãe ali. E passado um tempinho, eis que eu descubro, vejo num flyer que eu recebi a Simone como candidata à prefeitura de Osasco, né? Foi uma surpresa muito agradável por tudo que eu já havia escutado da Simone e por tudo que me foi apresentado também depois. Então passo a palavra para Simone, pode se apresentar, pode dizer quem você é para todos que nos escutarão. Oi, Jimmy, obrigada pelo convite, por participar dessa conversa aqui. E que saudade de aglomerar no sítio do Curió e da Érica, né? Nossa! De poder ali sentar, jogar a conversa fora. Eu acho que a gente nunca percebeu, assim, o quão social a gente é, né? O mais antissocial que a pessoa fala que ela seja, né? Que não gosta de sair, que não gosta de... A gente é, né? A gente gosta de bater papo na padaria, a gente gosta de sair, a gente gosta de estar em contato com as pessoas. Eu acho que esse é um momento muito duro, né? Então por isso que esses espaços assim digitais ficaram tão importantes para a gente se sentir um pouco mais perto, né? E enfim, eu acho que a grande coisa que as pessoas chocam quando elas me conhecem é que eu sou uma pessoa evangélica. Eu sou uma mulher evangélica, né? Então as pessoas falam, não, mas é impossível uma pessoa ser evangélica e ter as ideias que você tem, e enfim. Eu fui candidata a prefeita em Osasco pelo PSOL, partido que a gente também compartilha, né, Jimmy? Eu acho que uma das coisas, né, que me fizeram quem eu sou, sem dúvida, foi acessar o ensino público superior de qualidade, né? Então, eu tive uma socialização na infância bastante conservadora, né, bastante preconceituosa por conta de ser evangélica, né, principalmente com as religiões de matrizes africanas, principalmente com as expressões populares de cultura, né, principalmente com o comportamento, né, das pessoas em relação a vários temas, como sexo, como bebidas, enfim, uma educação bastante conservadora, como muito de nascer.
pequeno, né, num país extremamente católico, tal como nós. Quando eu entrei na universidade, de fato, os meus olhos se abriram para a importância da defesa de sermos plurais, de sermos diferentes, temos religiões diferentes, mas não só. Nós somos corpos diferentes, né? Então, esse acesso à universidade para mim foi um divisor de águas. Foi ali que eu percebi que eu tenho muito mais em comum com uma mãe de santo, com uma pessoa de terreiro, do que diferença. Porque nós estamos juntas na periferia, nós estamos juntas sem educação de qualidade, nós estamos juntas sem saúde, nós estamos juntas tomando o ônibus lotado. Enfim, nesse momento, nós estamos juntas numa pandemia mal administrada pelo governo federal, que é um governo fascista, genocida, né? Então, a cada 26 minutos, uma coisa que eu aprendi na universidade, né? E com os movimentos sociais que estão na universidade, o movimento estudantil, o movimento de negras e negros, é que quando a polícia vai matar um jovem negro a cada 23 minutos, ela não pergunta se a mãe dele é de terreiro ou se a mãe dele é evangélica. Ele olha a cor e atira. Então, assim, eu estou falando aqui resumidamente, mas isso foi um longo processo de crise, um longo processo de pensar, nossa, né, tudo que eu acredito é ruim, é errado, né? Então, esse foi um primeiro momento. Um segundo momento foi quando eu falei assim, poxa, eu vou sair da igreja. Não dá para continuar na igreja evangélica, né? Uma igreja que não defende as coisas que eu acredito, que não defende direitos humanos, que não defende a liberdade sexual, sexualidade, de gênero das pessoas, que são pautas tão importantes para mim. E nesse momento eu falei, poxa, primeiro que assim, não dá para deixar de ser crente, gente. Você pode deixar de ir para a igreja, mas você vai continuar acreditando em Jesus. No momento que a coisa apertar, você vai continuar recorrendo à sua fé, né? Agora, então assim, não dá. Você pode adicionar outras pertences religiosas, como eu tenho hoje me encontrado, né, na reverência aos ancestrais, às divindades da natureza, me relacionado de uma outra maneira com a natureza, mas eu sou crente, né? E aí, eu pensei assim, num longo processo, que meu companheiro Rodrigo me ajudou muito, por incrível que pareça, né? Porque ele não é uma pessoa evangélica, ele não é uma pessoa que eu. Embora frequente os espaços religiosos, tal, né? Nós temos algumas diferenças de fé. Mas ele disse, Simone, se você, que é uma pessoa evangélica, tem uma família toda evangélica, né? Que fez questão de batizar os seus filhos, que de fato professa sua fé, não estiver na igreja para conversar com essas mulheres evangélicas, sempre vai, né? Então, a partir daí surgiu uma possibilidade de atuação que é justamente essa, né? De conversar com essa população que é tão atingida, enfim, com a postura fundamentalista do seu Malafaia, né? Quanto quem não é evangélico, né? Então, por exemplo, você pega uma igreja católica, por exemplo, você pega o Opus Dei, que tem um sistema de acolhimento para mulheres com gestação não desejada, e obriga essas mulheres a terem filhos, fazendo terrorismo, dizendo que elas vão para o inferno, faz elas segurarem um feto de plástico na mão, e por mais que elas tenham sido estupradas, as convence a ter o filho do estuprador, né? Ou seja, as mulheres católicas estão sendo atingidas por isso, né? Ao passo também que quando as mulheres evangélicas sofrem toda aquela demonização dos seus corpos, a demonização de suas sexualidades, enfim, quando elas sofrem todo esse discurso normatizador patriarcal, né? Porque patriarcal que a gente diz é centralizada na figura masculina, né? As mulheres que vão me explicar que são religiosas, elas sabem que a gente sempre está em segundo plano, a gente é um ser humano de segunda categoria, né? Então, eu tive essa possibilidade de abrir esse diálogo com essas mulheres, dizendo, olha, há uma outra possibilidade da gente exercer a nossa fé que não seja sendo desumanizados, né? Então aí eu comecei uma caminhada em 2015, 2016, dizendo para as pessoas, olha, é possível eu ser feminista, não querer realizar uma interrupção de gestação, mas apoiar para que as pessoas, as mulheres que queiram fazer, né? Porque também não são só mulheres que interrompem gestação, nós temos infelizmente um número alto de homens trans que são estuprados, né? Porque aqueles estupros corretivos que falam, né, vou te tornar mulher,
muitas vezes pelos próprios pais, pelos próprios irmãos, pelos próprios tios, né, e que engravidam também. Então, é uma pauta totalmente complicada, como as pessoas falam, mas interromper uma gestação não desejada não é só uma pauta que deve ser encarada como feminina, é uma pauta que deve ser encarada como uma pauta de direitos humanos. E, então, eu posso ser uma pessoa evangélica que jamais cometeria uma introdução de gestação, mas posso apoiar para que as pessoas que queiram recorrer a isso, que necessitem recorrer a isso, façam isso com dignidade, com qualidade, com segurança. E assim como todas as outras pautas, eu posso acreditar que eu tenho que me casar virgem, mas não posso, mas posso apoiar que nas escolas tenha educação sexual e de gênero, que distribua preservativos nas UBS, que as adolescentes que queiram se consultar com o ginecologista para poder se precaver de doenças sexualmente transmissíveis, usar uma pílula ou colocar um DIU, que essas pessoas tenham acesso a esse serviço, né? Então, ou seja, o grande conflito colocado como um conflito de fé, na verdade não é um conflito de fé, é um conflito de liberdades laicas, que eu falo, é um conflito de poder escolher, né? Então, eu tenho tido, assim uma campanha que os setores fundamentalistas atacam mesmo, enfim, já chegaram a perseguir companheiras minhas do coletivo Evangélicas pela Igualdade de Gênero que eu faço. Uma companheira de coletivo teve que deixar o Brasil por perseguições de pessoas armadas por conta dessas pautas que a gente defende. Só que também, por outro lado, a gente tem conseguido acolher muitas mulheres, principalmente nas mulheres que são mais acolhidas, as mulheres que sofrem violência doméstica, né, que acho que é a principal pauta que a gente leva. Não dá para defender violência doméstica em nome de Deus. Então essa é a grande entrada do feminismo nas cenas religiosas, né? Porque a gente fala, se um pastor fala para você orar, se você está sofrendo violência doméstica, esse pastor é cúmplice de um crime. Porque se eu sei que alguém está cometendo um crime, que é bater numa mulher e a coberta, eu sou cúmplice. Da mesma maneira que se eu sei que alguém matou uma pessoa e não falo para ninguém, eu sou cúmplice. Qual que é a obrigação civil? Denunciar. Então, eu acho que essa é a grande contradição que as pessoas olham, né? Veem, nossa, se não é uma pessoa evangélica, nossa, que contradição. Né? Então, a gente percebeu que é um espaço de diálogo que está vazio. Muitas vezes a gente que tem ideias progressistas, nós que somos defensoras e defensores dos direitos humanos, a gente não entra nesses espaços, né? Então, é um pouco disso. A minha militância toda, de modo geral, gira em torno disso. E aí tem os outros espaços de participação política partidária, o movimento negro, né? Enfim, dentro das universidades, ocupando os espaços da universidade. Acho que, bom, de modo geral, é isso. É curioso porque eu, na minha infância e adolescência, era católico, né? Hoje eu não sou mais. E eu ia direto à igreja e tinha o Padre Mário, que era um cara sensacional e que me fazia ler. Eu ia ajudá-lo nas tarefas dentro da paróquia, e aí ele me fazia ler alguns textos e questionava os sentimentos que eu tinha em relação ao mundo, né? Porque passei por várias coisas ali nesse momento da adolescência. E dentre essas várias coisas que passei, tinha uma discriminação muito grande, porque eu era de um bairro classe média, estudava numa escola classe média como bolsista, e então, só que eu era eu até falei no episódio passado que eu participei, eu era a goiaba na cesta de maçãs, porque todo mundo ali tinha um padrão e eu era fora desse padrão. E o Padre Mário foi uma pessoa que sempre colocava, enquanto alguém te colocar como diferente, você tem que lutar para mostrar que você não é diferente. E isso em relação a tudo, porque você não pode só lutar por si, mas por todos que estão à sua volta e que sentem a mesma coisa que você, independente do que essa pessoa seja ou tenha ou se identifique. Se ela está se sentindo diferente a ponto de sentir uma goiaba na cesta de maçã, então não, vamos fazer com que todos ali possam se sentir
respeitados, semelhantes. Você pode sim ser a goiaba, mas desde que seja um cesto de frutas, todas diferentes, né? É, e isso, e assim que o Padre Mário sai da igreja, eu me desvinculo porque a ideia de esse novo cristianismo, novo entre aspas, porque não é tão novo assim, na verdade, mas para mim ali naquele momento era nova a ideia de, não, agora você vai seguir uma coisa excludente. Aquilo fez com que eu me afastasse. Eu fui me afastando até que, né, hoje não sou nem cristão. E mas porque eu fui perdendo a fé nesse meu processo, né? E fiquei muito feliz quando a Ellen chegou e falou: olha só, a Simone, ela é evangélica e olha só como ela segue essa linha evangélica, principalmente ali dos 4 livros, de uma maneira muito coerente, né? Uma maneira acolhedora, como os livros mostram, e isso me fez ler muita coisa sobre você nesse momento e me fez identificar muito em muitos momentos e virei um fã, não vou negar não, virei um fã porque é, é de um acolhimento aquilo que você fala para quem às vezes não te conhece, como eu não conhecia. Aí a pessoa não te conhece, que você fala, as palavras vão dando um abraço acolhedor, assim, vão confortando. Você fala, pô, mas por que que as pessoas perderam isso dentro da linha evangélica, né? E aí, óbvio que não foi é um processo muito, muito mais longo e muito mais antigo do que nós, mas quando eu vejo pessoas como você, como o Henrique Vieira, tem uma pessoa chamada Josiane, que é pastora lá do Amapá, que também é fantástica. E é engraçado porque ela usa todo o papo que ela tem ela gosta de falar sobre sexualidades, né? E ela fala muito de si. E ela pega isso para falar: ó, você não precisa deixar de ser quem você é para ter fé. Aliás, uma coisa não exclui a outra. E ela fala muito sobre isso. E aí quando eu vi algumas das suas, né, porque a gente estava ali num mesmo momento de campanha, cada um com um direcionamento diferente, me fazia tão bem ouvir, eu saía tão, e até porque, né, foi difícil, foi pesado, a campanha foi difícil, então ouvir algumas coisas me faziam bem, e te ouvir me fazia bem. Nossa, eu fico feliz com isso, é muito bom a gente ver esse retorno, porque vale a pena, né? A gente se sente confortado. E assim como eu, também escutei outras pessoas para chegar onde eu estou, né? Então tem 2 mulheres negras evangélicas que são, assim, um exemplo para mim de luta e que eu super recomendo que vocês conheçam. Uma delas se chama Val Moraes, ela é pastora da Assembleia de Deus no Distrito Federal. E ela sempre traz essa questão da recuperação da nossa negritude, que eu acho que é uma coisa que a gente perde na igreja evangélica e também na igreja católica, né? Então, essa questão do tipo do nome e do sobrenome, que é a própria indicação da Lélia Gonzalez, não, está presente. Né? A professora Val, a primeira vez que eu tive a oportunidade de conversar com ela foi em 2019. E ela falou assim: ô, tudo bem, Simone? Ela falou: você é Simone dos Anjos Conselho. Mas o que mais que você é? Eu falei: eu faço fazer mestrado em educação. Então você é Simone dos Anjos, ciência social, mestrando em educação, filiada ao Partido Socialismo e Liberdade, mãe do Bernardo e da Nina, filha do diretor da Esther, companheira do Rodrigo, né? Então, ou seja, essa recuperação dessa autoestima, né? Então, a pastora Val é uma querida, e eu super indico que vocês acompanha a história dela, né? A pastora Val, ela é neta de um casal de pessoas negras, né? O avô e a avó dela, eles foram os primeiros a questionarem na Igreja Assembleia de Deus na Baixada do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, por que pessoas negras tinham que sentar nos últimos bancos. E quando eles começaram a questionar demais, né? Eles foram transferidos
de igreja para uma congregação bem longe da igreja original deles, né? Ou seja, como uma forma de silenciamento. Eu posso até depois passar para você de minhas referências de uma dissertação que foi feita sobre os avós dela, né? Eu passo direitinho, que virou uma dissertação, uma pesquisa, um movimento de questionamento dos avós dela, né? Então, assim, foi muito legal saber dessa história. E a outra é a pastora Eliade, né? A pastora Eliade, ela é pastora de uma igreja metodista ali na Luz, é uma igreja aberta que acolhe pessoas imigrantes e refugiadas, que acolhe mulheres trans ali da região da Luz, que distribui alimento, distribui roupa, tem um espaço ali para as pessoas tomarem banho, se alimentarem, né? Então ela é uma verdadeira discípula de Jesus no termo mais radical possível, né? De acolher as pessoas que estão à margem, né? E a pastora Eliade, ela tem uma história que ela foi processada dentro da igreja metodista por bruxaria, né? Então ela, um dia, ela estava numa roda de conversa com mulheres negras, ela começou a falar da demonização dos corpos negros, da demonização das pessoas que são negras, da demonização das outras expressões de religiosidade. E ela fez um círculo, né? Porque a gente que, né, agora que eu recuperei muito dessa questão da negritude, principalmente com as minhas companheiras de axé, né, e também outras companheiras de religiões afro-brasileiras, porque nem todo mundo é de axé, porque axé é uma palavra iorubá, eu aprendi isso também, existem outras expressões, como expressão banto e outras expressões de religiosidade afro-brasileira, mas eu tenho muito mais proximidade com as minhas irmãs de axé. E ela estava nessa roda, porque a gente senta em roda, porque a roda não tem princípio, não tem fim, né, a roda gira. Sentada com essas mulheres, ela tinha trazido algumas estátuas, alguns artesanatos de África, para, enfim, recuperar a questão da negritude. É importante recuperar a autoestima do povo negro no Brasil, né? E aí uma irmã da igreja que não era negra tirou fotos, mandou para o bispo da região e disse: a Eliade está fazendo bruxaria, né? Ou, enfim, usou o termo pejorativo que chama macumba. A gente sabe que macumba é um instrumento musical, mas quando as pessoas querem, enfim, desfazer, enfim, ser preconceituosa com as religiosidades matrizes africanas usam isso. Então a Eliade foi processada por ter feito macumba dentro da igreja. Resultado: ela perdeu o pastorado, que era a única fonte de renda dela, porque Eliade é uma teóloga pastora, ou seja, ela sempre viveu disso, de ser pastora, e ela foi processada, perdeu o pastorado, perdeu a igreja que ela estava pastoreando, ela morava nas dependências da igreja, então ela perdeu a casa, ela e a filha foram parar numa casa de aluguel, Eliade tendo que fazer faxina, né? Não que tenha nenhum problema em fazer faxina nessa questão, mas ela era uma pastora que fazia projetos sociais, ela teve que virou diarista para poder sustentar a filha, e ela entrou no Ministério do Trabalho com um processo dizendo todo esse preconceito que ela passou, e ela ganhou. A Eliane Brum, na época, ela escrevia na revista Época, e ela fez uma coluna sobre a Eliade. Então a Eliade, ela tornou-se assim, uma figura aqui em São Paulo de resistência ao racismo religioso dentro das igrejas evangélicas. Né? Porque assim, se as pessoas católicas e evangélicas me escutam, vocês também sofrem racismo religioso quando nós somos tratadas de maneiras diferentes dentro dos espaços religiosos. Entende? Existem várias manifestações de racismo religioso. Uma delas é quando uma menina de 9 anos é apedrejada porque ela está paramentada com as vestes da religião dela. Ou quando uma outra menina de 13 anos é retirada da mãe dela, a guarda dela é retirada da mãe dela porque a mãe dela está participando de um rito religioso. Né? Então, ou seja, quando eu batizei os meus filhos e postei nas redes sociais as fotos, nenhum assistente social veio bater na minha porta querendo tirar a guarda dos meus filhos, dizendo que eu não podia fazer aquilo com eles. Né? Ou quando tem um bar mitzvah de um menino judeu, ninguém vai lá bater na porta da festa do bar mitzvah dizendo: olha, esse menino não pode mais ficar nessa família porque vocês estão impondo a eles uma religião. Mas quando é uma criança que tem uma família que professa uma fé de religião afro-brasileira, né, ou afro-ameríndia, como a gente também costuma falar, né, as pessoas pedem as guardas dos seus filhos, entende? Então, existe esse racismo religioso que é o mais evidente, mas também existe o racismo religioso nas igrejas, por exemplo, a diferença de tratamento. Né? Meninas que engravidam antes do casamento, se elas são brancas, elas têm um acolhimento, se elas são negras, elas têm outro tratamento. Né? Então, provavelmente aquela menina negra que teve um filho
Se ela vai sair da igreja, ela nunca mais vai ter nenhum cargo, ela nunca mais vai ter alguma agência importante na igreja, ela vai ser deixada ali como uma espécie de Jezabel a servir de exemplo negativo, né? E por mais que às vezes ela se case, enfim, aquela mancha que fica, né, na vida da menina negra é muito diferente da vida da menina branca. Isso é racismo religioso, né? Quando as meninas negras assumem seus blacks, ou quando elas assumem suas tranças, ou assumem os seus dreads, né? Teve um caso na Zona Leste de São Paulo, na igreja Assembleia, que o pastor de público falou que a menina estava em pecado. Então ela tinha colocado trança, aquelas tranças rastafari, bem fininhas, assim, né? E aí, a pastora Val Moraes, que eu já disse, se abalou lá de Brasília para São Paulo, foi na frente do pastor e disse: é o seguinte, o que o senhor cometeu é racismo e é crime. O senhor tem duas opções. Olha, filha, que legal. No momento ocupado agora. Gente, é amiga. Ela foi na igreja desse pastor e disse: é o seguinte, você tem duas opções. Ou a gente sai daqui para a delegacia e eu denuncio o senhor por crime de racismo, ou o senhor vai abrir o púlpito da sua igreja no horário de trabalho que você cometeu esse racismo, e a gente vai fazer um fórum. O fulano de tal vai falar de racismo na lei e eu vou falar de antirracismo dentro da igreja, de como a gente não pode ser racista porque está contado os ensinamentos de Jesus. O pastor não teve opção, né? Abriu a igreja no domingo, 9 horas da manhã, no horário que ele tinha cometido racismo, e a pastora Val e ali parte do Associação de Negras e Negros Evangélicos do Brasil, né? Assassinou a Aliança de Negros e Negros e fizeram esse trabalho, né? Ou seja, a gente tem uma resistência negra dentro da igreja, né? E nem por isso as pessoas deixaram de acreditar em Jesus Cristo, nem por isso as pessoas deixaram de amar a Deus, nem por isso as pessoas deixaram de seguir a Deus. O que não dá é pra gente naturalizar racismo, homofobia, transfobia como parte de uma religiosidade e expressão de fé, né? Isso não é religiosidade, isso não é fé, isso é cultural, né? Isso é cultural e todo tipo de opressão social que existe é anti-evangelho. Porque o evangelho veio para trazer vida e vida em abundância, né? O próprio Jesus fala isso. Para quem é cristão, católico, evangélico, ou até espírita, né? Porque eu costumo chamar das religiões de matrizes cristãs, porque assim como nós temos as matrizes africanas, as matrizes budistas, nós temos as matrizes cristãs também, né? Então, a vida em abundância, ela não é só depois que a gente morre, né? Porque se fosse a vida em abundância, se fosse só depois que a gente morre de mim, Jesus não tinha curado o paralítico, Jesus não tinha curado o cego, Jesus não tinha curado o leproso, Jesus não tinha curado a mulher do fluxo. Porque ele ia falar: não, você vai ter vida depois que você morrer. Não, ele interveio nessa vida, ele interveio na terra, na vida das pessoas, para que elas tivessem vida melhor. Então, quando a gente está dentro da igreja e vê que uma mulher trans foi assassinada no Ceará e no lugar do coração foi colocada uma santa, e a gente fala: não, mas ela estava em pecado, ela merecia isso, é totalmente contraditório com a vida e vida em abundância que Jesus veio fazer, né? Então, tem a pastora Aódia também, vou deixar várias referências aqui de mulheres evangélicas para vocês. A pastora Aódia Barros, ela é pastora da Igreja Batista do Pinheiro, que fica em Maceió, e ela sempre fala: ué, se eles não vão herdar o céu, se na tua Bíblia diz que quem é LGBTQIA+, quem é de matrizes africanas, ou quem é ateu, né, que ateu também é muito demonizado, não vai para o céu, então que eles pelo menos herdem a terra, que pelo menos eles vivam na terra, então, né? Então esse negócio de antecipar o inferno para fazer da vida das pessoas em terra um inferno é incoerente com o Evangelho de Jesus Cristo, né? E eu falo que eu me sinto muito em paz em viver essa maneira, né? A minha religiosidade, a minha fé. E digo mais, assim, eu acredito que eu estou ali, né, dentro da minha crença, honrando o nome de Jesus Cristo, honrando a religião que eu tenho, quando eu luto por justiça, por direitos humanos, quando a gente está lutando por vacina para as pessoas que não têm acesso à vacina, que não têm R$ 25.000 para ir para os Estados Unidos fazer turismo de vacina, né? Ou as pessoas que não têm renda emergencial, né? Eu acho que a gente não tá
estou desrespeitando, né? Eu acho que um grande problema que tem hoje, nesse discurso fundamentalista evangélico, e também católico, e também espírito kardecista, né? Os kardecistas inventaram até o Vale dos Abortados, que é uma coisa que nem existe, né? Eles inventaram o Vale dos Abortados. Eu tenho uma história muito legal sobre essa questão do Vale dos Abortados, eu vou contar depois, eu lembrei agora. Mas, enfim, o problema dos fundamentalistas é tornar a questão de direitos humanos uma coisa diabólica, né? E eu falo assim, diabólico para mim é ver uma pessoa na rua passando fome, né? Simone, existe demônio para você? Eu falei, o demônio existe. Demônio para mim é quando uma menina de 9 anos é apedrejada. O demônio para mim, as ações malignas de Satanás, é quando eu vejo pessoas com as suas casas alagadas no momento de chuva porque moram do lado de um córrego sem condições sanitárias nenhuma. Isso para mim é ação maligna de Satanás, entende? A ação maligna de Satanás para mim não é quem o meu vizinho ama ou deixa de amar. A ação maligna de Satanás para mim não é uma mulher trans ou um homem trans vivendo felizes com o corpo que eles conseguiram, né, com a transição que eles fizeram. A ação maligna para mim não é que uma pessoa possa abrir um terreiro, abrir um espaço de religiosidade de matriz africana sem ser destruído, como aconteceu com o terreiro da mãe Cláudia na Zona Leste. Entraram e destruíram todo o terreiro ali dela, né, e daquela comunidade. Então, isso é a ação maligna de Satanás, é as crianças negras morrendo de desnutrição, é o jovem negro morrendo a cada 23 minutos. Se a ação maligna de Satanás para você é uma pessoa tendo relações sexuais no casamento, ou é uma pessoa tendo relações sexuais fora do padrão cis heteronormativo, né? O que significa? O que é cis heteronormativo? Né? Seja uma pessoa que não se identifica com o seu sexo biológico ou que não se relaciona com uma pessoa do sexo biológico oposto, né? Então, ou seja, pessoas que vivem como elas querem viver, né? Então, isso para mim, esse meu entendimento de uma fé que se preocupa com a humanidade do outro, né? Quanto à história do Vale dos Abortados, eu tenho uma coluna que está um pouco parada agora, que chama Feministas, é uma coluna que a gente fala de política, religião e gênero. E uma vez uma colega minha, Bruna, ela escreveu sobre a questão do aborto na perspectiva de quem é espírita kardecista, né? E ela fala, e um dos grandes problemas que os espíritas fundamentalistas colocam, quando a mãe interrompe uma gestação, o espírito daquele bebê, ele vai eternamente atormentar essa mãe, ele vai ficar no Vale dos Abortados e ele não vai evoluir, né? E aí a Bruna, ela escreveu uma interpretação muito bonita da interrupção da gestação, né? Tanto falando que às vezes quando essa mulher é fruto de um estupro, né? Aquele espírito se encarnar, no fruto de um estupro, trazer aquele peso durante toda uma vida, né? Não é como quando a mãe interrompe essa gestação, significa que ela libertou aquele espírito dessa vivência humana. E muitas vezes, para quem acredita na evolução do espírito, passar por esse processo de abortamento também faz parte da evolução do espírito, né? Para quem acredita que a gente reencarna e evolui. E ela fez uma análise muito bonita, dizendo que às vezes a relação daquele espírito com aquela mãe encarnada era essa relação dela decidir defender aquele filho, de ter o peso de ter um pai sofredor, ou de ajudar aquele espírito a evoluir, sabendo que teve uma pessoa ali na Terra que cuidou para que ele não tivesse esse peso em vida, ou seja, ela deu uma outra interpretação. E uma colega minha leu o texto, eu sabia que ela era espírita e eu mandei para ela. E a gente trabalhava junto, né, porque eu estava trabalhando na FEFELESH, ela bateu na minha porta chorando, no meio do expediente. Aí eu falei, nossa, o que aconteceu? Ela, esse texto seu aqui, esse texto seu aqui. Eu falei, não. Aí eu falei, não é eu, foi a Bruna que escreveu pra coluna do jornal. Então, eu realizei a interrupção de um aborto. Eu fiz um aborto, eu interrompi a gestação e eu carrego esse peso há mais de 20 anos. E tanto é que ela tem uma filha agora, né? Então, isso é um grande tabu. Nem toda pessoa que interrompe a gestação não quer ser mãe. As pessoas que interrompem a gestação é porque sabem que naquele momento elas não têm condições de criar uma criança e é uma responsabilidade ética que as mulheres têm com a vida, porque os homens não se importam em abandonar uma criança, né? Nós temos 6 milhões de crianças no Brasil sem
registro dos seus pais, mas as mulheres se importam tanto com a vida daquelas crianças que elas preferem interromper a gestação e muitas vezes carregarem uma culpa ao resto da vida e que aquela criança tenha uma vida e um sofrimento, né? Então, ou seja, é uma responsabilidade ética que as mulheres têm com a vida. E ela falou assim, eu nunca consegui me perdoar, porque eu sempre ficava, né, nessa angústia do espírito não evoluir, dessa criança, enfim, ter um problema, né? De eu achar que tudo que dava errado na minha vida era porque eu tinha feito isso, e quando eu li esse texto eu me perdoei, né? E isso foi muito bonito, foi muito potente para mim, a gente tem uma amizade muito gostosa hoje, né? E o que isso significa? Isso significa que a religiosidade fundamentalista, ela tem servido há séculos de opressão e culpa para as mulheres, né? E opressão e culpa é o oposto de espiritualidade, porque a espiritualidade tem que trazer conforto, tem que trazer acolhimento, tem que trazer força, não opressão e culpa, né? E aí, isso de várias, né, experiências que eu tive de mulheres que passaram por crimes de moralidade, pecados de moralidade, vamos dizer assim, desde perder a virgindade antes do casamento, desde passar por uma traição, ou seja, delas traírem seus maridos, ou passarem qualquer tipo de coisa que se considerar imoral, né? Quando elas têm encontro com uma outra possibilidade de vivência da espiritualidade, a qualidade de vida delas muda muito, né? Então eu acho que por exemplo, você tem que falar com uma mulher que ela pode se divorciar quando ela sofre violência doméstica, né? Tem um outro peso quando você chega de me falar para ela, olha, o seu corpo é corpo do Espírito Santo, assim como o seu marido. Se você está apanhando do seu marido, ele está cometendo crime contra o templo do Espírito Santo. Além de ser crime na lei do homem, é crime na lei de Deus. Então você tem o dever de proteger o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Então você não está descumprindo, você não está pecando porque você está divorciando. Você está defendendo e protegendo o templo do corpo do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. E aí aquela mulher olha para você e começa a correr a lágrima, porque ela fala, nunca pensei nisso. Mas está escrito isso na Bíblia, que homens e mulheres são templo do Espírito Santo. Homens e mulheres são imagem e semelhança de Deus. Então, por que, cartas d'água, os homens acham que podem bater nas mulheres, né? Então, quando você fala isso para aquela mulher, e aí ela fala, não, tem razão, vou considerar... Nem todas as vezes que a gente acolhe, assim, a gente consegue que essa mulher se divorcie. Mas quando ela fala, realmente, eu vou considerar isso que você trouxe, que você disse, né? É um outro patamar de espiritualidade, né? Então é isso, né? E, sem dúvida nenhuma, Jimmy, as pessoas que usam a espiritualidade, a fé das pessoas para oprimir, para tirar vantagem política, para colocar culpa, elas têm poder com isso, né? Elas têm influência com isso, elas têm ganhos pessoais. E a gente sabe que no Evangelho de Jesus Cristo, né, Jesus Cristo fala, olha, o ganho pessoal tem que vir em segundo lugar. E é totalmente o contrário. Então, quem está cometendo pecado? Né, se a gente for falar da perspectiva do pecado, quem está cometendo pecado quando usa todo o aparato bíblico para oprimir as pessoas, né? Então, quando a gente vem com esse discurso, muita gente odeia a gente, né? Muita gente odeia, quer atacar, quer perseguir, principalmente no Rio de Janeiro, que tem um coletivo que chama uma Frente Evangélica pela Legalização do Aborto, que fazem acolhimento a mulheres que realizaram aborto e, enfim, ficam deprimidas, ou muitas vezes mulheres que foram estupradas e que a comunidade religiosa quer convencê-las de não interromper a gestação, quando esse coletivo acolhe e fala, olha, não, você tem direito a isso, né? Isso é uma escolha sua, o corpo é seu, né? Então, quando tem essas ações de solidariedade entre mulheres, de uma outra vivência da espiritualidade, a perseguição vem, né? E aí, acaba que muitas mulheres recuam, porque é pesado, é muito pesado. Eu falei muito já. Não, achei ótimo, porque eu já tinha pensado em duas coisas que eu tinha curiosidade para perguntar e você respondeu. Uma sobre a culpabilização, né? Que a gente sempre ouve. Uma coisa que é muito
que marcou muito algumas vivências minhas na religião é que tudo aquilo que desagradava as lideranças ali daquele momento era passado como se eu tivesse feito algo e a culpa é minha, sendo que muitas vezes não tinha o conhecimento, não tinha a carga de entendimento para aquela situação, e essa culpabilização me manteve muitas vezes mal comigo mesmo, não sabendo lidar comigo mesmo. E óbvio que no meu caso ainda foi algo bem pequeno, mas tinha outras situações de mulheres que passavam por exclusão quando, por exemplo, tinha os homens ali naquele momento podiam se relacionar com quem quisessem. As mulheres tinham que ter parcerias fixas e qualquer coisa que acontecia nessas inter-relações dentro da igreja, elas eram apontadas e os nomes, né? Aí você já imagina quais foram os nomes que eram dados para elas, enquanto o homem era exaltado, né? Era uma coisa bizarra. Eu via aquilo, mas eu não conseguia, assim, eu me sentia tão mal com aquela vivência, e aí você falou justamente sobre isso. Então, já já deu aquela bela elucidada sobre esse direcionamento de fé, sobre o seu direcionamento de fé. Isso é muito bom. Uma coisa que eu me perguntei, né, enquanto você falava, que tanto seu pai quanto a sua mãe eram pastores ou só um ou outro? Não, os dois são. Os dois são, até hoje. O meu pai é pastor desde 2002 e a minha mãe foi ordenada pastora o ano passado. Ah, que legal. Porque tem toda uma questão de gênero também quando se trata de ser pastor e pastora, né? A gente sabe que é um posto religioso ainda muito masculino, né? Então, quando a gente tem mulheres nesses lugares, a gente sabe que tem uma outro olhar, uma outra, um outro tipo de acolhimento, né? Principalmente nas escolhas da administração do orçamento da igreja, né? Por exemplo, as igrejas não tinham berçário, as igrejas não tinham espaços adequados para as crianças, muitas igrejas também não tinham rampa, não tinham elevadores, acesso para as pessoas com dificuldade de mobilidade, ou para as pessoas idosas com dificuldade de andar. E é impressionante que quanto mais feminina a igreja é, nas suas lideranças, mais acolhedora ela se torna, né? Espaço para as mulheres estarem ali, por exemplo, amamentando seus filhos, inclusive a circulação das crianças dentro da igreja, né? Eu sempre fui uma pessoa que foi favorável às crianças estarem dentro do culto, mas as crianças atrapalham. Eu falei assim, não, as crianças atrapalham, as crianças são sociedade, né? E quando a gente impede as crianças de estarem na sociedade, a gente está impedindo as mães de estarem na sociedade, né? Então, quando a gente impede quando a gente acha que a mãe que tem um filho pequeno tem que ficar em casa cuidando do filho e não tem que trabalhar, ou que não tem que ir para a igreja, não tem que estudar, né, para que essa criança não atrapalhar as pessoas, a gente está, enfim, cerceando que ela não diz os seus direitos dela, né? Então essa é uma luta muito grande, porque em muitas igrejas evangélicas não tinha ordenação de pastoras. Ainda tem igrejas hoje conservadoras que não têm ordenação de pastoras. Como a própria igreja católica não ordena mulheres ao ofício de ser padre, né? Que no caso das mulheres existe madre, mas a madre é uma posição inferiorizada. Ela não tem os mesmos direitos eclesiais que um padre tem, né? Embora isso tenha mudado, né? Mulheres na igreja católica podem oficiar Eucaristia, dependendo da ausência de padres, ou seja, isso tem. As mulheres católicas, como a própria Ivone Gebara, que é uma grande teóloga feminista, e outras mulheres católicas, elas têm tensionado, né, o papel da mulher dentro da igreja. Então, quanto mais a mulher tiver atividade dentro da igreja, mais a igreja se torna inclusiva. Sabe por quê? Porque eu sempre falo, né? As pessoas falam, mas como eu vou falar de diversidade sexual com as mulheres da igreja? Em primeiro lugar, essas mulheres são as mães, né, das pessoas LGBTQIA+. Essas mulheres, elas são as mães dos meninos negros que morrem a cada 26 minutos. Essas mulheres são as mães das filhas que iniciaram a vida sexualmente
antes do casamento, que é um grande tabu na igreja. Né? Então, a gente tem que encarar essa missão, primeiro, como reatar, né, laços familiares, porque muitas mulheres expulsam a população dos filhos LGBTQIA mais de suas casas. Elas sofrem porque tipo, seus filhos, e os filhos sofrem porque foram expulsos. Então, a gente está fazendo o primeiro, a gente tem que trabalhar o reatar dos laços, né? Porque, gente, nós temos de mulheres católicas e evangélicas no Brasil, negras, né? Sem contar as mulheres brancas, são 44 milhões. Se nós temos 44 milhões de mulheres católicas ou evangélicas negras, provavelmente elas pariram muitas pessoas LGBTQIA+, pelo menos 10%, porque 10% da população brasileira é LGBTQIA+. Elas pariram pessoas que vão ser ateias, elas pariram pessoas que vão ser dirigentes matrizes africanas, ou seja, elas pariram essas pessoas. Vocês querem argumento melhor para trabalhar esse tema com as mulheres, né? Então, a igreja... E a gente sabe que as mulheres, elas foram abrindo caminhos para as lutas que vieram, né? As mulheres, a luta feminista abriu para se discutir a questão LGBTQIA+, porque quando as mulheres ocupam os espaços, os nossos filhos ocupam junto com a gente, né? Então, a gente vê grandes exemplos como as Mães pela Diversidade, que é um coletivo super potente de São Paulo, e justamente fala disso, olha, nós somos as mães dos filhos que vocês querem matar. Né? Nós temos as Mães de Maio, que são as mulheres que lutam por todos os seus filhos que foram assassinados por terrorismo do Estado. Né? Então, eu acredito muito na conversa com essas mulheres que são mães dentro das igrejas católicas e evangélicas. Né? Eu acredito muito na potência desse diálogo horizontal, desse diálogo que é cheio de vida, que é cheio de amor, né? Porque é muito triste, e eu já tive a chance uma vez, espero que eu tenha mais até o fim da minha vida, de ver uma mãe que acolheu um filho LGBTQIA+, que ela tinha expulso de casa depois que a gente teve uma longa conversa com ela. Né? Então, ou seja, é isso que a gente quer, né? A gente quer ver que essa mulher possa ali viver com o filho, possa viver com o companheiro do filho, com os futuros filhos que esse casal tenha, que ela possa ser uma boa mãe, uma boa sogra, uma boa avó e estar em paz com a espiritualidade dela, né? Então, é muito bonito, assim, é muito difícil, mas é muito bonito, sabe, o caminho que a gente segue, né, o caminho da horizontalidade, do amor, do acolhimento, né, e que ao mesmo passo que é extremamente sensível do ponto de vista do sentimento, é extremamente duro do ponto de vista político, né, porque quando a gente está fazendo isso, a gente está conquistando essas pessoas a se posicionarem a favor dos direitos políticos. Né? Quando você senta numa roda de conversa com mulheres periféricas e falam, vocês acham certo que a polícia faz quando ela chega aqui? Não. Então, essa ação que o Bolsonaro defende, é isso que o Silas Malafaia defende. Eles estão defendendo isso. É isso que a gente vai concordar, né? Então, eu acho que é possível esse diálogo, eu acho que ele não é fácil, ele não é rápido, mas ele é possível e ele precisa começar, né? Então, e muitas vezes mulheres, assim, muito assim, senhoras, né, de 65, 70 anos, elas perguntam coisas de, mas o que é clitóris, o que é orgasmo, o que é... Então, ou seja, olha só o que a igreja está roubando dessas mulheres, principalmente na sexualidade. Né? Então a gente luta para que as próximas gerações não tenham que passar por isso, não tenham que passar por todo esse peso, não tenham que passar. Isso é extremamente político, isso é extremamente se posicionar, e isso também é ser fora Bolsonaro, isso é ser a favor dos direitos humanos, mas com um diálogo horizontal que possa ser acolhido por essa população que é religiosa. Né? Entender que a gente está do mesmo lado, que a gente está do mesmo time, por mais que a gente tenha escolhas de vida diferentes, né? Então, na verdade, eu acho que tem que ser apresentada para essa população hoje religiosa no Brasil, é que não se trata de trocar um peso por outro peso, se trata de tirar o peso e possibilitar que as pessoas escolham, desde se vão interromper a gestação, desde se vão ou não professar uma fé, que possam se casar no casamento igualitário, que possam, enfim, ter uma possibilidade de direitos que são negados porque elas não se comportam como uma moralidade de uma única religião quer, né?
Mas isso não significa que essa moralidade vai deixar de existir. Isso significa que pessoas que não acreditam nessa moralidade não serão obrigadas a seguir essa moralidade para poder acessar os direitos. Acho que é isso. A minha pergunta veio até, né, perguntar sobre os seus pais, meu pai e mãe pastores, veio também porque eu fiquei me perguntando se você passou por alguma dessas coisas enquanto estava dentro da igreja. Tendo seu pai pastor, sua mãe pastora. No caso, sua mãe é muito recente, né? Mas como é que foi isso já com o pai pastor? Você passou por esse tipo de exclusão, mesmo tendo ali o seu pai do seu lado? Como é que foi isso? Olha, eu passei os conflitos internos entre mim e minha família, não foram poucos, foram muitos, né? Eu acho que esse é um grande desafio, estar né, na família e você se embater com a família, é muito difícil, mas não é impossível. Tá? Hoje a gente tem um equilíbrio muito bom em relação às crenças conservadoras e os meus posicionamentos. E uma coisa que me deixa muito feliz é que, assim, a minha família entendeu, né, as minhas posições. Mas eu passei por, assim, tipo assim, os meus filhos não serem convidados para a festa das crianças da família. Eu passei por muita coisa pesada, não foi pouca. Eu passei por, enfim, por julgamentos que são muito mais dolorosos. São muito mais dolorosos quando eles partem da família. Né? São muito mais dolorosos. Mas eu não vou dizer que foi impossível e que a gente foi acomodando, sabe? E é muito melhor você poder ser quem você é, né? E no caso eu sou ainda uma pessoa muito padrão, né? Eu sou uma mulher cis, hétero, tenho 2 filhos, tenho um carro parcelado na garagem, tenho um cachorro, apartamento financiado, então eu tô super dentro do padrão de ser brasileiro, né? Então, mas só pelo fato de eu não ter que esconder no que eu acredito, de poder postar uma foto do meu Facebook com a reverenda Alexia e dizer, olha, ela é minha companheira, entende? Não ter que esconder que eu defendo a liberdade de corpos, a pluralidade de corpos, a pluralidade do amor, a pluralidade da vivência das suas experiências. Acho que é o grande tabu da igreja, um dos maiores tabus da igreja é a questão da sexualidade. Quando eu posso, né, ou seja, na minha festa, nas minhas festas, convidar os meus amigos que estão fora da moralidade cristã para estarem comigo e conviverem com a minha família sabendo que quando eles frequentarem esses espaços, eles vão ter que conviver com essas pessoas, né? Vale a pena o conflito, né? Mas uma coisa que eu aprendi nesses conflitos é que menos é mais, né? Existem 2 tipos de conflito. Existe o conflito político, que mais é mais, ou seja, você vai bater no Bolsonaro, você vai bater no Bolsonaro. Mas existem conflitos em que menos é mais. Ou seja, não tentar convencer a pessoa. Né? Você só vai falar, eu acredito nisso e defendo disso. Você pode não acreditar, você não pode defender, mas eu defendo e acredito. E eu vou falar pra você, né? Uma vez eu fiquei muito feliz que eu cheguei na casa do meu pai e meu pai estava lendo um livro que é, né, Vida Cristã e a Diversidade. E aí tinha uma cruz na capa com uma bandeira LGBT, né? Aí meu pai falou assim, nossa, eu preciso aprender mais sobre isso, né? Porque não vou falar que ele deixou de achar que é um pecado, não vou dizer isso, mas ele falou, eu preciso saber acolher essas pessoas, né? Então, ou seja, ver hoje pastores na minha igreja, que é a Terceira Independente, que chamam uma mulher trans pelo feminino, entendeu? Por mais que eles acreditem que aquela pessoa está em pecado, por mais que eles acreditem que aquela pessoa não vai para o céu, mas só deles respeitarem o nome social, só deles deixarem aquela pessoa entrar dentro da igreja, entende? Estar sentada ali, né? Já é um ganho enorme. Porque é o que acontece. O que você pensa, você vai continuar pensando.
O único dever que você tem é de que, se você fala que a igreja é um espaço público onde todas e todos os todos podem estar, então que ela seja um espaço público, né? Eu tenho um caso bastante emblemático aqui em Osasco, de uma igreja nossa que fica perto da Autonomistas, né? Autonomistas, para quem não conhece Osasco, é um lugar que tem muito ponto de mulheres trans que se prostituem, infelizmente, por conta da falta de oportunidades. E um irmão da igreja, e aquela igreja é bem próximo de um dos pontos, né? E o irmão da igreja estava falando para nós irem embora. Não, vocês não podem ficar aqui é uma igreja, um lugar de respeito. E aí o pastor chega e fala assim, não, é o contrário, venham, entrem, o que a gente pode ajudar? Vocês estão com fome? Vocês estão precisando de alguma coisa? Né? E aí, isso para mim foi muito emblemático, eu ouvi isso numa pregação, o pastor dizendo isso, né? E aí ele falou assim, olha, eu realmente não estou aqui para falar que eu acredito que as pessoas devem ser LGBTQIA+, ele falou desse jeito ainda, ou seja, ele ainda acredita que é pecado. Mas eu também não posso ver uma pessoa que está com sede, com frio, com vontade de ir ao banheiro e falar para ela ir embora, né? Então, eu acredito que nesses casos o menos é mais, entende? Então, nesse caso, esse pastor que ele fez, ele não falou para aquela pessoa, não rezou a cartilha dos direitos naturais da pessoa, ele falou assim, olha, é uma pessoa que está com sede, é uma pessoa que está com frio, aquela pessoa então vai ser bem acolhida aqui, né? Então eu acredito muito nisso, né? E aí eu aprendi que em alguns casos o menos é mais. E um momento que é muito evidente que essas diferenças de pensamento não importam no momento da morte, né? Infelizmente, né? Então, ou seja, você passar pela experiência do luto, perder alguém, é um grande momento que a família, que tem uma pessoa que diverge do padrão, ou de pensamento, ou de sexualidade, de gênero, é um momento de reflexão, né? E infelizmente muitas famílias só conseguem recompor os laços quando passam por essas perdas, né? E eu tenho experiências pessoais de reatar laços com familiares que, enfim, me chamavam de abortista, gaysista, feminazi e tal, no momento do luto, no momento do sofrimento, né? Então é isso, assim, dificuldades tem, assim, eu faço que tem dificuldades, também tem muita coisa boa, muitas flores no caminho, muitas experiências positivas. Muito bom ouvir isso, porque dá um calorzinho no coração, né? Dá uma esperança. E estamos precisando de esperança. Eu, uma vez, mudando um pouco de assunto, tive uma namorada que ela frequentava a Mundial, a Igreja Mundial. E era numa época em que essa igreja tinha lá um canal só para ela. Era 24 horas por dia quase de programação. Acho que tinha só umas 3 ou 4 coisas que não eram da igreja. E o resto era só os cultos, um atrás do outro, gravado ao vivo. E uma vez eu acabei indo com ela, né, na Igreja Mundial. Nessa que eu fui, assim, tudo que aconteceu ali era o que passava na TV. Eu já sabia mais ou menos como é que era, mas o que me assustou é que era um ano eleitoral. E assim que chega no final da transmissão da TV, eles cortam a transmissão, e aí para aquelas, acho que cabem umas 1000 pessoas ali na sede principal deles no Brás, o pastor lá da Mundial, o Valdemiro, chama um outro pastor e começa a fazer propaganda dele ali no meio da igreja, falando, agora que a transmissão acabou, como não pode por conta da lei eleitoral, então vou apresentar aqui o nosso companheiro, pastor, eu não lembro qual era o nome, e ele vai sair candidato agora e a gente tem que votar nas pessoas de Deus. E aí ele chegou e fez uma propaganda gigante. E as pessoas estavam tão imbuídas ali daquele momento de fé delas, que inclusive tem um momento que, para mim, que nunca tinha visto até então, foi meio impactante vendo ao vivo, que é o momento que ele fala para as pessoas orarem e elas oram todas gritando individualmente, então vira uma gritaria generalizada, mas que você não consegue entender ninguém. Ao mesmo tempo você nota que as pessoas estão desesperadas real, né, porque estão muito dentro daquele movimento.
Então essas pessoas já estão dominadas ali, já estão todas muito. Qualquer narrativa que colocarem nelas ali, elas vão comprar. E aí chega o Valdemiro no final e apresenta esse pastor como candidato. Aquilo para mim foi chocante num nível. Bom, que a relação demorou mais 2 meses e acabou, né? Mas foi uma coisa bem chocante. Eu não consegui ficar bem com aquilo. Então, esse é um dos grandes problemas, né? Essa narrativa do eles e nós, ela é um problema da esquerda e é um problema também das igrejas, né? Ou seja, eles e nós. Se a gente não votar numa pessoa de Deus, a gente não vai ser representado. Mas peraí, aquela pessoa não vai estar lá para defender a religião, aquela pessoa vai estar para defender direitos que são de quem é religioso e de quem não é religioso. Né? Então, ou seja, a subversão do papel do deputado, do papel do senador, do papel do governador, do presidente é muito grande, né? E aí isso que dá, porque a religião, esse momento, né, da oração, tal, é um momento de libertação psíquica mesmo. É um momento que aquela pessoa vai pegar todo o sofrimento que ela teve durante a semana e vai depositar ali, naquele ritual, né? Então, é um momento que, quando a pessoa está numa geração, ela está falando, geralmente as pessoas estão lá colocando os problemas, mas também elas estão colocando as alegrias que elas tiveram, o emprego que elas conseguiram, um filho que passou no vestibular, uma pessoa que estava doente curou. Então você pega esse momento de alta sensibilidade da pessoa psicológica, disposição psicológica, porque isso é um problema, as pessoas não vão para a igreja cheia de carapata, as pessoas vão para a igreja expostas, e direcionam justamente, olha, essa pessoa aqui, ela vai fazer a vontade de Deus, né? Então, por isso que é crime eleitoral, né, isso de usar o público para fazer propaganda política. Porque, justamente, assim como usar os espaços públicos, porque as pessoas vão se associar diretamente aquele espaço àquela pessoa. Então, a pessoa vai falar, não, se eu quero, então, vai um político na creche, e ele fala que vai defender aquela creche. Aí a pessoa vai falar assim, nossa, se eu quero que a creche continue, eu preciso votar nele. Assim como a pessoa que está na igreja e fala, se eu quero que esse espaço continue, eu vou votar nessa pessoa, né? Então, é extremamente canalha, é extremamente de mau uso isso, né? Então, por isso que, se alguma pessoa aqui que veja isso, você pode denunciar anonimamente isso que está acontecendo, né? Pode denunciar anonimamente essa situação. Mas, enfim, eu fico decepcionada com isso, né? Porque você aproveitar da fragilidade das pessoas para ter ganho capital político, né? E a gente sabe que aquela representante que está lá em cima, ele não vai defender os interesses do coletivo da igreja. Ele vai defender o interesse de algumas pessoas que estão na liderança da igreja, né? Ou seja, sei lá, vai melhorar a rua do pastor, colocar iluminação na rua que o pastor mora, ou melhorar a iluminação na rua da igreja. Esse tipo de troca de favor que é muito pouco em relação a um papel que uma pessoa do legislativo tem, né? Acho que é decepcionante. Eu fico bem decepcionada com esse tipo de atitude, assim, né? Eu fico decepcionada, ao mesmo tempo que eu entendo porque que as pessoas ficam tão tomadas por esse discurso, porque elas têm medo de perder aquele espaço. Elas têm medo de perder o único espaço, às vezes que elas são chamadas pelo nome, o único espaço que comemora o aniversário delas. Então, assim, é muito terrível isso, né? Eu acho que por isso a importância do Estado laico, né? E que eu sou defensora do Estado laico, assim, muito, muito mesmo. Até dentro disso, você comentou esse tipo de... Como isso é crime, e isso, assim, na hora me chocou. Minha intenção é que na época eu não tinha nenhum celular, porque o meu celular ainda estava quebrado. Era um celular de flip, aqueles que tinha o jogo da cobrinha ainda, né? Então, bem tenso. Antigo. Bem antigo. Então, era crime ainda, porque é recente. É recente? Eu acho que essa criminalização de fazer é coisa de, assim, de uns 8 anos, não é muito antiga, não. Já tem um pouquinho mais do que isso. Então, apesar que o celular de cobrinha, até não muito tempo atrás eu tinha aí. Mas, nesse caso, eu não vou saber
dizer com certeza se já era crime ou não. Eu até acreditava na época que era, porque já havia uma conversa para que não se fizesse aquilo, né? Só que o que para mim foi muito chocante foi essa entrega de fato, que nem você falou, tá se aproveitando do momento que a pessoa tá exposta, tá aberta, tá sem nenhum tipo de... vulnerável, né? Exato. E acaba convencendo por isso. E uma coisa que você falou que também me... Isso foi algo que eu briguei muito, inclusive dentro da campanha, dentro ali do movimento que estávamos fazendo, que é essa coisa de... Existe um lugar onde a pessoa é chamada pelo nome, é chamada de maneira pessoal, e quem... o lugar onde ela está, que acolheu essa pessoa, vai discutir, vai falar com essa pessoa com as necessidades que ela tem naquele momento. E que muitas vezes, quando chega alguém que até tem uma intenção boa, uma intenção social ampla de acolher essa pessoa, ela não tem esse mesmo tratamento pessoal. Ela não humaniza esse tratamento. E aí a igreja tem esse papel, e o único problema é que alguns aproveitam disso, né, para fazer esse caminho torpe para se comunicar com os fiéis, transformá-los em eleitores, potenciais eleitores. E É que a igreja tem essa coisa de que quem acolhe as pessoas são as pessoas, mas quem toma as decisões são os pastores. Mas se você for na Universal, que é aberta 24 horas perto da sua casa, você vai entrar lá, não vai ser um pastor que vai estar lá te recebendo. Quem vai anotar seu livro em nome de oração é muitas vezes a sua vizinha, é uma pessoa que você conhece, é uma pessoa boa, entende? Então, eu acho que tem um pouco disso, sabe? Tem um pouco dessa dinâmica. Quem faz o acolhimento não é quem decide. Quem faz o acolhimento na igreja não é quem está lá no gabinete de Bolsonaro fazendo acordos com Bolsonaro pelo cinturão evangélico no Senado, que recentemente teve uma conversa lá com o Bolsonaro para fazer um cinturão evangélico no Congresso. Entende? Não é essas pessoas que estão no dia a dia da igreja, não é essas pessoas que arrumam cadeira de roda, que arrumam cadeira de banho, que arrumam muleta, que arrumam cama hospitalar. Tudo isso é muito caro, né? Lá no grupo do Zap da minha igreja, sempre assim, alguém tem uma muleta, alguém tem uma cadeira para banho, né? Principalmente os idosos, né? Aí o outro tem, aí a pessoa não precisa mais, tal, ela fala, deixa ela na igreja. Gente, isso acontece muito. Olha, bate lá na igreja e fala assim, olha, deixa essa cadeira aqui, se alguém precisar, a igreja pode emprestar porque eu não preciso mais. Tô deixando essa muleta aqui porque eu quebrei o pé, agora eu não tô precisando mais, mas então deixa aí, se alguém precisar, empresta. Então a igreja é um grande centro de solidariedade. Mas quem toma as decisões em nome da igreja não são essas pessoas, né? E eu acho que a esquerda está apontando para isso, está acordando para isso, mas a gente tem uma coisa assim para avançar ainda nesse diálogo, nesse entendimento que as pessoas não estão lá porque elas são alienadas, as pessoas estão lá porque elas têm relações sociais e afetivas fortes com eles, né? Acho que é isso de modo geral. Meu bem, eu preciso muito ir agora para uma outra reunião. A conversa está ótima, está maravilhosa, mas eu preciso ir. sem problema, eu agradeço demais. Eu até, agora que eu reparei o tempo, porque eu não estava prestando atenção no tempo, agradeço demais a sua participação. Espero em breve fazer a parte 2. Ah, com certeza. Porque eu vou te falar. Realmente, né? Chega de virtual, gente. Vem vacina, fora Bolsonaro. E uma coisa até que eu estava falando para o pessoal do grupo é que a gente precisa utilizar a mesa, que nós temos um estúdiozinho que nós queremos levar as pessoas para lá, e a gente tem a mesa que é para apoiar, não só para quem é de bebida, para apoiar sua cerveja, quem é de suco apoiar seu suco, mas também para poder dar uns tapas na mesa. Gosto, é legal. Sim. Colocar para vazar a raiva, né? Ó, foi uma delícia a conversa. Obrigada, Jimmy, pelo... Enfim, depois que comecei muito ativa no partido, esse espaço de falar o lado mais humanizado da Simone pouco existe, né? Porque a gente sempre está falando de política, a gente sempre está falando disso, daquilo. Mas é importante as pessoas conhecerem
conhecerem quem está por trás daquela pauta, né? Que é uma pessoa que passou por conflito familiar, por conta da política e das escolhas. É uma pessoa que eu passei por conflitos pessoais em relação à religiosidade, eu passei por todos esses conflitos, né? E, enfim, eu sempre falo pro Rodrigo que a vida é um eterno resolver de problemas. O dia que você não tiver problema para resolver, significa que você já passou por outro plano e não está mais aqui, né? Então, não é fácil, realmente não é fácil, mas também ficar em casa sem fazer nada para uma pessoa como eu, né, que é uma situação diferente, também não é fácil, né? Porque você se né? Eu fui para política, mas tem pessoas que trabalham acolhendo animais de rua, tem pessoas que trabalham com acolhimento da própria rua, tem pessoas que trabalham com cooperativas de trabalho artesanal, como Pequenas, as mulheres que fazem um trabalho lindo de economia solidária, né? E que falam, eu não estou falando de política, não tô falando... quando você escolhe fazer isso, você já está fazendo política, já está realizando política, porque política é toda a ação que a gente faz para mudar uma realidade, seja para melhor ou para pior. Se você está fazendo uma ação, se você ligou para a prefeitura falando, olha, tem uma árvore aqui que está caindo, que pode machucar alguém, precisa cortar, você já está fazendo política. Foi uma ação que interferiu na realidade para mudar uma situação. E a gente faz isso o tempo inteiro, a gente faz isso quando a gente dá a vez na fila do mercado, a gente faz... O que as pessoas precisam ter é consciência, né, de que isso é uma ação política, que isso é transformar, e que isso traz conflitos, traz questões para a gente pensar. Mas eu me sinto muito feliz assim, com esse caminho que eu escolhi, né? Enfim, eu acho que dessa maneira a gente proporciona uma vida boa para os nossos filhos, uma vida de respeito, em que eles possam conviver com a diversidade e serem respeitosos e serem respeitados, né? Eu acho que é muito bom você sempre receber um sorriso de volta, né, de uma pessoa. Enfim, eu sei que eu tô com pressa, mas eu preciso contar só mais uma coisinha. Uma vez eu estava na República e veio uma mulher trans, assim, ela pediu pra eu comprar uma coisa para ela, eu falei, não, vamos lá no mercado, eu vou comprar para você. Aí ela falou assim, você tá andando sozinha esse horário na Praça da República? Você é louca? Quando eu fui pra ela, eu falei, você também tá. Aí ela falou assim pra mim, não, mas eu sou daqui, eu vou te acompanhar até o metrô pra você não ir sozinha. Eu achei aquilo de uma beleza tão linda, porque ela foi comigo até a catraca do metrô. Eu comprei a passagem, passei no metrô e ela ficou do outro lado da catraca do metrô. E outra, que ela teve confiança em mim. Ela olhou pra mim e falou assim, não é uma pessoa que vai me discriminar, não é uma pessoa que vai, enfim, me maltratar. E é muito bom, às vezes, a gente ter esses encontros na rua, né, das pessoas que nós temos. Mas é isso, Dima, eu preciso muito ir. Obrigada. Foi maravilhosa a nossa conversa, adorei. Eu que agradeço. Beijão, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, querido. Tchau, beijo. Bom, é isso, gente. Infelizmente, ela tem muitas reuniões durante o dia. Para achar esse horário foi difícil e ainda conseguimos um pouco. Tem muita coisa que acabei não perguntando, porque queria falar mais sobre o lado humano mesmo, sobre a vivência dela. Mas estamos aí, né? Segunda parte, vamos ver o que a gente consegue. Quem sabe presencialmente, seria muito bom. Eu agradeço demais também quem está ouvindo pelo Spotify, quem está vendo pelo YouTube. Acessem, cliquem, mostra lá, inscreva-se, dá aquela curtida, comente e tamo junto, certo? Forte abraço. Deus samba. Lá fora ainda chove. Confesso que agora eu não quero que pare, quero que demore.